Milei ganhou a eleição na Argentina, nosso anarcocapitalista emo, guitarrista de uma banda, ex-goleiro, mas que agora é o futuro presidente da Argentina. E a gente tem algumas coisas para tratar, principalmente na questão econômica, né? Não vamos falar das maluquices dele, mas vamos falar do que ele está propondo na questão econômica. E os pontos principais aqui para mim são em questão a dolarização da economia, fechamento do Banco Central e a saída do Mercosul, né? Então, são pontos que podem afetar, inclusive, o Brasil nesse caso, né? Tem também a saída do BRICS, tal, mas já que ele não formalizou ainda a sua entrada no BRICS, aí vai ser um problema muito mais interno para eles, que eles vão ter que tentar se financiar, até que eles querem dolarizar a economia, né? Vamos ver o que eles vão fazer, né? O certo é que uma das propostas dele é a dolarização, que é uma medida muito difícil. Mas eu acredito que eles vão tentar realizar a dolarização, mas eles não têm, por exemplo, reservas internacionais suficientes para tentar substituir o peso pelo dólar, né? Porque você tem que lembrar que a Argentina não produz dólares, a Argentina produz pesos. Então, como que você vai conseguir dólares? Via transações internacionais, você vai ter que colocar dólares, ou via movimentações financeiras, né? Então, é dólar que vai entrar na Argentina por conta própria, por livre e espontânea vontade de outros agentes. Então, não vai ter controle monetário nenhum em relação a isso, né? Lembrando que a crise hiperinflacionária de 2001 da Argentina foi justamente um resultado de uma dolarização expressiva da Argentina. Foi quando você teve que colocaram-se na Constituição que você poderia trocar pesos por dólares à vontade, na medida que você quisesse. Isso aí acabou gerando, na primeira crise cambial, e crises cambiais não são raras de acontecer, você teve uma fuga de capitais, os bancos ficaram sem dólares, as pessoas não quiseram usar mais peso, isso gerou inflações acima de 2, 3 mil % ao ano. Então foi isso que aconteceu, teve até os curralitos, né? 19 moedas locais sendo utilizados aí em detrimento do peso, né? E se você não tiver, então, política monetária, não precisa do Banco Central. Então é por isso que ele fala, vamos destruir o Banco Central. Então, a única razão de você ter, então, que o Banco Central não funcione, não exista, é para ele ver que você não tem que ter política monetária justamente pelo fato de você não ter moeda própria. Então, o Banco Central realmente ficaria inútil. Só que eu fico imaginando aqui o pessoal mais liberal, que está falando aí, dando muito apoio ao Milei, você falar assim, imagina um governo de esquerda, Débora. Óbvio que um governo de esquerda não faria isso porque os economistas heterodoxos de esquerda estudam economia de verdade, né? Mas imagina você ter, então, um governo de esquerda falar, vamos fechar o Banco Central. Ia ter suicídios ao vivo em grandes canais aí de cobertura econômica, né? Falam que isso é um absurdo, onde já se viu. Mas no Milei não está nem sendo muito repercutido uma situação dessa, eu acho uma coisa bizarra. E aí tem a questão do Mercosul, a saída dele, né? Porque se você tem, então, que a Argentina saia do Mercosul, aí pode atrapalhar muito a questão brasileira, inclusive. Porque acordos especiais entre comércio Brasil e Argentina ocorrem porque os dois fazem parte de um bloco de comércio, comum, né, que é o Mercosul. Aí você vai ter que as empresas argentinas e brasileiras não vão ter mais aquelas tarifas especiais que acontecem por causa desses acordos do bloco, vão ter então o comércio igualmente dificultado, assim como se você fosse negociar com qualquer outro país, então não vai ter mais algumas preferências, por exemplo, de bens brasileiros que têm que ir para lá e de bens argentinos que têm que vir para cá. Então, pode prejudicar muito o fluxo comercial entre esses dois países. Então, a saída do Mercosul é a mais preocupante para o caso brasileiro, Débora.